Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Artigo 201. De posse do relatório referido no artigo anterior, reunir-se ao tribunal, no dia seguinte, para o conhecimento do total dos votos apurados, e, em seguida, se verificar que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, poderão alterar a representação de candidato eleito pelo princípio majoritário, ordenará a realização de novas eleições. Parágrafo único. As novas eleições obedecerão às seguintes normas: 1. O presidente do tribunal fixará, imediatamente, a data, para que se realizem dentro de 15 dias, no mínimo, de 30 dias no máximo, a contar do despacho que a fixar, desde que não tenha havido recurso contra a anulação das sessões. 2. Somente serão admitidos a votar os eleitores da sessão que hajam comparecido à eleição anulada, e os de outras sessões que ali houverem votado. 3. Nos casos de coação que haja impedido o comparecimento dos eleitores às urnas, no de encerramento da votação antes da hora legal, e quando a votação tiver sido realizada em dia, hora e lugar diferentes dos designados, poderão votar todos os eleitores da sessão e somente estes. 4. Nas zonas onde apenas uma sessão for anulada, o juiz eleitoral respectivo presidirá a mesa receptora. Se houver mais de uma sessão anulada, o presidente do Tribunal Regional designará os juízes presidentes das respectivas mesas receptoras. 5. As eleições realizar-se-ão nos mesmos locais anteriormente designados, servindo os mesários e secretários que pelo juiz forem nomeados, com a antecedência de, pelo menos, 5 dias, salvo se a anulação for decretada por infração dos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. 6. As eleições assim realizadas serão apuradas pelo Tribunal Regional. Artigo 202. Da reunião do Tribunal Regional será lavrada a ata geral, assinada pelos seus membros e da qual constarão: 1. As sessões apuradas e o número de votos apurados em cada uma. 2. As sessões anuladas, as razões por que foram e o número de votos não apurados. 3. As sessões onde não tenha havido eleição e os motivos. 4. As impugnações apresentadas às juntas eleitorais e como foram resolvidas. 5. As sessões em que se vai realizar ou renovar a eleição. 6. A votação obtida pelos partidos. 7. O quociente eleitoral e partidário. 8. Os nomes dos votados na ordem decrescente dos votos. 9. Os nomes dos eleitos. 10. Os nomes dos suplentes, na ordem em que devem substituir ou suceder. Parágrafo 1º. Na mesma sessão o Tribunal Regional proclamará os eleitos e os respectivos suplentes e marcará a data para a expedição solene dos diplomas em sessão pública, salvo quanto a governador e vice-governador, se ocorrer a hipótese prevista na Emenda Constitucional número 13. Parágrafo 2º. O vice-governador e o suplente de senador, considerar-se-ão eleitos em virtude da eleição do governador e do senador com os quais se candidatarem. Parágrafo 3º. Os candidatos a governador e vice-governador somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. Parágrafo 4º. Um traslado da ata da sessão, autenticado com a assinatura de todos os membros do tribunal que assinaram a ata original, será remetido ao presidente do Tribunal Superior. Parágrafo 5º. O Tribunal Regional comunicará o resultado da eleição ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Artigo 203. Sempre que forem realizadas eleições de âmbito estadual juntamente com eleições para presidente e vice-presidente da República, o Tribunal Regional desdobrará os seus trabalhos de apuração, fazendo tanto para aquelas como para esta, uma ata geral. Parágrafo 1º. A comissão apuradora deverá, também, apresentar relatórios distintos, um dos quais referente apenas às eleições presidenciais. Parágrafo 2º. Concluídos os trabalhos da apuração, o Tribunal Regional remeterá ao Tribunal Superior os resultados parciais das eleições para presidente e vice-presidente da República, acompanhados de todos os papéis que lhe digam respeito.
Artigo 204. O Tribunal Regional, julgando conveniente, poderá determinar que a totalização dos resultados de cada urna seja realizada pela própria comissão apuradora. Parágrafo único. Ocorrendo essa hipótese, serão observadas as seguintes regras: 1. A decisão do tribunal será comunicada, até 30 dias antes da eleição, aos juízes eleitorais, aos diretórios dos partidos e ao Tribunal Superior. 2. Iniciada a apuração, os juízes eleitorais remeterão ao Tribunal Regional, diariamente, sob registro postal ou por portador, os mapas de todas as urnas apuradas no dia. 3. Os mapas serão acompanhados de ofício sucinto, que esclareça apenas a que seções correspondem e quantas ainda faltam para completar a apuração da zona. 4. Havendo sido interposto recurso em relação à urna correspondente aos mapas enviados, o juiz fará constar do ofício, em seguida a indicação da seção, entre parênteses, apenas esse esclarecimento: houve recurso. 5. A ata final da junta não mencionará, no seu texto, a votação obtida pelos partidos e candidatos, a qual ficará constando dos boletins de apuração do juízo, que dela ficarão fazendo parte integrante. 6. Cópia autenticada da ata, assinada por todos os que assinaram o original, será enviada ao Tribunal Regional na forma prevista no artigo 184, 7. A comissão apuradora, à medida em que for recebendo os mapas, passará a totalizar os votos, aguardando, porém, a chegada da cópia autêntica da ata para encerrar a totalização referente a cada zona. 8. No caso de extravio de mapa, o juiz eleitoral providenciará a remessa de 2 a via, preenchida à vista dos delegados de partido especialmente convocados para esse fim e pelos resultados constantes do boletim de apuração, que deverá ficar arquivado no juízo. Capítulo 4. Da apuração no Tribunal Superior. Artigo 205. O Tribunal Superior fará a apuração geral das eleições para presidente e vice-presidente da República pelos resultados verificados pelos tribunais regionais em cada estado. Artigo 206. Antes da realização da eleição, o presidente do tribunal sorteará, dentre os juízes, o relator de cada grupo de estados, ao qual serão distribuídos todos os recursos e documentos da eleição referentes ao respectivo grupo. Artigo 207. Recebidos os resultados de cada estado, e julgados os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, o relator terá o prazo de 5 dias para apresentar seu relatório, com as conclusões seguintes: 1. Os totais dos votos válidos e nulos do estado. 2. Os votos apurados pelo tribunal regional que devem ser anulados. 3. Os votos anulados pelo tribunal regional que devem ser computados como válidos. 4. A votação de cada candidato. 5. O resumo das decisões do Tribunal Regional sobre as dúvidas e impugnações, bem como dos recursos que hajam sido interpostos para o Tribunal Superior, com as respectivas decisões e indicação das implicações sobre os resultados. Artigo 208. O relatório referente a cada estado ficará na Secretaria do Tribunal, pelo prazo de 2 dias, para exame dos partidos e candidatos interessados, que poderão examinar também os documentos em que ele se baseou e apresentar alegações ou documentos sobre o relatório, no prazo de 2 dias. Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os autos conclusos ao relator, que, dentro em 2 dias, os apresentará a julgamento, que será previamente anunciado. Artigo 209. Na sessão designada será o feito chamado a julgamento de preferência qualquer outro processo. Parágrafo 1º. Se o relatório tiver sido impugnado, os partidos interessados poderão, no prazo de 15 minutos, sustentar oralmente as suas conclusões. Parágrafo 2º. Se do julgamento resultarem alterações na apuração efetuada pelo Tribunal Regional, o acórdão determinará que a Secretaria, dentro em 5 dias, levante as folhas de apuração parcial das sessões cujos resultados tiverem sido alterados, bem como o mapa geral da respectiva circunscrição, de acordo com as alterações decorrentes do julgado, devendo o mapa
após o visto do relator, ser publicado na Secretaria. Parágrafo 3º. A esse mapa admitir-se-á, dentro em 48 horas de sua publicação, impugnação fundada em erro de conta ou de cálculo, decorrente da própria sentença. Artigo 210. Os mapas gerais de todas as circunscrições com as impugnações, se houver, e a folha de apuração final levantada pela Secretaria, serão autuados e distribuídos a um relator geral, designado pelo Presidente. Parágrafo único. Recebidos os autos, após a audiência do Procurador-Geral, o relator, dentro de 48 horas, resolverá as impugnações relativas aos erros de conta ou de cálculo, mandando fazer as correções, se for o caso, e apresentará, a seguir, o relatório final com os nomes dos candidatos que deverão ser proclamados eleitos e os dos demais candidatos, na ordem decrescente das votações. Artigo 211. Aprovada em sessão especial ou apuração geral, o presidente anunciará a votação dos candidatos, proclamando a seguir eleito presidente da República o candidato mais votado que tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, para a apuração desta, os em branco e os nulos. Artigo 212. Verificando que os votos das sessões anuladas e daquelas cujos eleitores foram impedidos de votar, em todo o país, poderão alterar a classificação de candidato, ordenará o Tribunal Superior a realização de novas eleições. Parágrafo 1º. Essas eleições serão marcadas desde logo pelo presidente do Tribunal Superior e terão lugar no primeiro domingo ou feriado que ocorrer após o 15º dia a contar da data do despacho, devendo ser observado o disposto nos números 2 a 6 do parágrafo único do artigo 201. Parágrafo 2º. Os candidatos a presidente e vice-presidente da República somente serão diplomados depois de realizadas as eleições suplementares referentes a esses cargos. Artigo 213. Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, dentro de 15 dias após haver recebido a respectiva comunicação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão pública para se manifestar sobre o candidato mais votado, que será considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos dos seus membros. Parágrafo 1º. Se não ocorrer a maioria absoluta referida no caput deste artigo, renovar-se-á, até 30 dias depois, a eleição em todo o país, a qual concorrerão os dois candidatos mais votados, cujos registros estarão automaticamente revalidados. Parágrafo 2º. No caso de renúncia ou morte, concorrerá à eleição prevista no parágrafo anterior o substituto registrado pelo mesmo partido político ou coligação partidária. Artigo 214. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse a 15 de março, em sessão do Congresso Nacional. Parágrafo único. No caso do parágrafo 1º do artigo anterior, a posse realizar-se-á dentro de 15 dias a contar da proclamação do resultado da segunda eleição, expirando, porém, o mandato a 15 de março do quarto ano. Capítulo 5. Dos diplomas. Artigo 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Artigo 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Artigo 217. Apuradas as eleições suplementares, o juiz ou o tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. Parágrafo único.
No caso de provimento, após a diplomação, de recurso contra o registro de candidato ou de recurso parcial, será também revista a apuração anterior, para confirmação ou invalidação de diplomas, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 261. Artigo 218. O presidente de junta ou de tribunal que diplomar militar candidato a cargo eletivo, comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado, para os fins do artigo 98. Capítulo 6. Das nulidades da votação. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidade sem demonstração de prejuízo. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa nem a ela aproveitar. Artigo 220. É nula a votação, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral, ou constituída com ofensa à letra da lei, 2. Quando efetuada em folhas de votação falsas, 3. Quando realizada em dia, hora, ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas, 4. Quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. 5. Quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto nos parágrafo 4º e 5º do artigo 135. Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Artigo 221. É anulável a votação, quando houver extravio de documento reputado essencial, 2. Quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto, por escrito, no momento, 3. Quando votar, sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º, a eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido, b. eleitor de outra seção, salvo a hipótese do artigo 145, c. alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Artigo 222. É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Artigo 223. A nulidade de qualquer ato, não decretada de ofício pela junta, só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Parágrafo 1º. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Parágrafo 2º. Se basear em motivo superveniente deverá ser alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 dias. Parágrafo 3º. A nulidade de qualquer ato, baseada em motivo de ordem constitucional, não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida. Artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. Parágrafo 2º. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá, imediatamente a punição dos culpados. Parágrafo 3.
A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Parágrafo 4. A eleição a que se refere o parágrafo 3 correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será, 1. Indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato, 2. Direta, nos demais casos. Capítulo 7. Do voto no exterior. Artigo 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior. Parágrafo 1º. Para esse fim serão organizadas sessões eleitorais, nas sedes das embaixadas e consulados gerais. Parágrafo 2º. Sendo necessário instalar 2 ou mais sessões, poderá ser utilizado o local em que funcione serviço do governo brasileiro. Artigo 226. Para que se organize uma sessão eleitoral no exterior é necessário que na circunscrição sob a jurisdição da missão diplomática ou do consulado geral haja um mínimo de 30 eleitores inscritos. Parágrafo único. Quando o número de eleitores não atingir o mínimo previsto no parágrafo anterior, os eleitores poderão votar na mesa receptora mais próxima, desde que localizada no mesmo país, de acordo com a comunicação que lhes for feita. Artigo 227. As mesas receptoras serão organizadas pelo Tribunal Regional do Distrito Federal mediante proposta dos chefes de missão e cônsules gerais, que ficarão investidos, no que for aplicável, das funções administrativas de juiz eleitoral. Parágrafo único. Será aplicável às mesas receptoras o processo de composição e fiscalização partidária vigente para as que funcionam no território nacional. Artigo 228. Até 30 dias antes da realização da eleição, todos os brasileiros eleitores, residentes no estrangeiro, comunicarão à sede da missão diplomática ou ao consulado geral, em carta, telegrama ou qualquer outra via, a sua condição de eleitor e sua residência. Parágrafo 1º. Com a relação dessas comunicações e com os dados do registro consular, serão organizadas as folhas de votação, e notificados os eleitores da hora e local da votação. Parágrafo 2º. No dia da eleição só serão admitidos a votar os que constem da folha de votação e os passageiros e tripulantes de navios e aviões de guerra e mercantes que, no dia, estejam na sede das sessões eleitorais. Artigo 229. Encerrada a votação, as urnas serão enviadas pelos cônsules gerais às sedes das missões diplomáticas. Estas as remeterão, pela mala diplomática, ao Ministério das Relações Exteriores, que delas fará entrega ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, a quem competirá a apuração dos votos e julgamento das dúvidas e recursos que hajam sido interpostos. Parágrafo único. Todo o serviço de transporte do material eleitoral será feito por via aérea. Artigo 230. Todos os eleitores que votarem no exterior terão os seus títulos apreendidos pela mesa receptora. Parágrafo único. A todo eleitor que votar no exterior será concedido comprovante para comunicação legal ao juiz eleitoral de sua zona. Artigo 231. Todo aquele que, estando obrigado a votar, não o fizer, fica sujeito, além das penalidades previstas para o eleitor que não vota no território nacional, à proibição de requerer qualquer documento perante a repartição diplomática a que estiver subordinado, enquanto não se justificar. Artigo 232. Todo processo eleitoral realizado no estrangeiro fica diretamente subordinado ao Tribunal Regional do Distrito Federal. Artigo 233. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores baixarão as instruções necessárias e adotarão as medidas adequadas para o voto no exterior. Artigo 233-A.
Aos eleitores em trânsito no território nacional é assegurado o direito de votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital em urnas especialmente instaladas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Parágrafo 1. O exercício do direito previsto neste artigo sujeita-se à observância das regras seguintes: 1. Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se perante a Justiça Eleitoral no período de até 45 dias da data marcada para a eleição, indicando o local em que pretende votar. 2. Aos eleitores que se encontrarem fora da unidade da federação de seu domicílio eleitoral somente é assegurado o direito à habilitação para votar em trânsito nas eleições para presidente da República. 3. Os eleitores que se encontrarem em trânsito dentro da unidade da federação de seu domicílio eleitoral poderão votar nas eleições para presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Parágrafo 2. Os membros das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança pública a que se refere o artigo 144 da Constituição Federal, bem como os integrantes das guardas municipais mencionados no parágrafo 8 do mesmo artigo 144, poderão votar em trânsito se estiverem em serviço por ocasião das eleições. Parágrafo 3. As chefias ou comandos dos órgãos a que estiverem subordinados os eleitores mencionados no parágrafo 2 enviarão obrigatoriamente à Justiça Eleitoral, em até 45 dias da data das eleições, a listagem dos que estarão em serviço no dia da eleição com indicação das sessões eleitorais de origem e destino. Parágrafo 4. Os eleitores mencionados no parágrafo 2, uma vez habilitados na forma do parágrafo 3, serão cadastrados e votarão nas sessões eleitorais indicadas nas listagens mencionadas no parágrafo 3, independentemente do número de eleitores do município. Parte 5ª. Disposições várias. Título 1 das Garantias Eleitorais. Artigo 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Artigo 235. O juiz eleitoral, ou o presidente da mesa receptora, pode expedir salvo-conduto com a cominação de prisão por desobediência até 5 dias, em favor do eleitor que sofrer violência, moral ou física, na sua liberdade de votar, ou pelo fato de haver votado. Parágrafo único. A medida será válida para o período compreendido entre 72 horas antes até 48 horas depois do pleito. Artigo 236. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto. Parágrafo 1º. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Parágrafo 2º. Ocorrendo qualquer prisão, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente que, se verificar a ilegalidade da detenção, a relaxará e promoverá a responsabilidade do coator. Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da liberdade do voto, serão coibidos e punidos. Parágrafo 1º. O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. Parágrafo 2º. Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
Parágrafo 3º. O corregedor, verificada a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações, regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei nº 1579 de 18 de março de 1952. Artigo 238. É proibida, durante o ato eleitoral, a presença de força pública no edifício em que funcionar mesa receptora, ou nas imediações, observado o disposto no artigo 141. Artigo 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 dias anteriores à realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados. Título 2. Da propaganda partidária. Artigo 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo único. É vedada, desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Artigo 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhe solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Artigo 242. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. Artigo 243. Não será tolerada propaganda, de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social ou de preconceitos de raça ou de classes, 2. Que provoque animosidade entre as forças armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis, 3. De incitamento de atentado contra a pessoa ou bens, 4. De instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública, 5. Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza, 6. Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, 7. Por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda, 8. Que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha posturas municiais ou a outra qualquer restrição de direito, 9. Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. 10. Que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. Parágrafo 1º. Ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo independentemente da ação penal competente, poderá demandar, no juízo civil a reparação do dano moral respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão a quem que favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Parágrafo 2º. No que couber aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no parágrafo anterior, os artigos 81 a 88 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. Parágrafo 3º. É assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado através da imprensa, rádio, televisão ou alto-falante, aplicando-se, no que couber, os artigos 90 e 96 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
Artigo 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição, 1. Fazer inscrever, na fachada de suas sedes e dependências, o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. 2. Instalar e fazer funcionar, normalmente, das 14 às 22 horas, nos 3 meses que antecederem as eleições, alto-falantes ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição, em território nacional, com observância da legislação comum. Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o N.O. sobrescrito 2 deste artigo não serão permitidos, a menos de 500 metros, 1. Das sedes do Executivo Federal, dos Estados, territórios e respectivas prefeituras municipais, 2. Das câmaras legislativas federais, estaduais e municipais, 3. Dos tribunais judiciais, 4. Dos hospitais e casas de saúde, 5. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento, 6. Dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Artigo 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto, não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se em lugar designado para a celebração de comício, na forma do disposto no artigo 3º da Lei nº 1207, de 25 de outubro de 1950, deverá ser feita comunicação à autoridade policial, pelo menos 24 horas antes de sua realização. Parágrafo 2º. Não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo impossível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para a designação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita, no mínimo, com antecedência, de 72 horas, devendo a autoridade policial, em qualquer desses casos, nas 24 horas seguintes, designar local amplo e de fácil acesso, de modo que não impossibilite ou frustre a reunião. Parágrafo 3º. Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos. Artigo 246 a 247. Revogado. Art. 248. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos nela empregados. Artigo 249. O direito de propaganda não importa restrição ao poder de polícia quando este deva ser exercido em benefício da ordem pública. Artigo 250. Revogado. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!